Para mim, a unção com óleo é você estar perto da pessoa, a chance do contato, da aproximação, do afeto, do carinho, e não por conta de uma manifestação de magia. Ou seja, pode ser o óleo, pode ser o toque da mão. É claro que eu não vou usar o processo de Jesus, mas pode ser o cuspe passando no olho, que aí é outra história. Mas, assim, o contato, a aproximação, para mim, a unção com óleo, mais do que qualquer magia, é a chance de você estar perto de um doente que as pessoas geralmente ficam distantes. Então, para mim, essa expressão do toque. A primeira coisa que você faz, eu estou vivendo um outro momento, depois que eu escrevi esse texto sobre a oração nossa de cada dia, que o título deveria ser Aprendendo a Viver com Jesus e não Aprendendo a Orar com Jesus. Estou começando a aprender, e eu acho que já de maneira muito retardada, muito atrasada, e que a oração é, acima de tudo, e basicamente um ato de intimidade com Deus. Ou seja, na religião, a gente se aproxima da divindade, o devoto vai para a divindade e faz da divindade o office boy dos seus interesses, o despachante dos seus interesses. A partir de Jesus, tudo isso muda. Em Jesus, eu me aproximo de Deus para que, tendo intimidade com Deus, eu saia em obediência a Ele. Então, não é Deus que me obedece. Estou trazendo aí para o texto de Tiago, ter o discernimento se é isso que Deus quer fazer com o enfermo. Por exemplo, desculpa colocar assim de maneira muito pessoal, eu tenho tido dificuldade de orar, Senhor, tenha misericórdia. Porque eu digo assim, Senhor, eu estou aqui, me ensina, Senhor, a ter a misericórdia que o Senhor tem. Porque, cara, eu acho muito presunçoso eu achar que eu preciso avisar a Deus que Deus tem a misericórdia. Eu acho muito arrogante da minha parte lembrar Deus disso. Já pensou em dizer que Deus precisa, e eu vou dizendo o que é que Ele vai fazer? Não consigo. O que eu faço hoje é, Senhor, me ensina a usar da Tua misericórdia diante desse irmão que está com essa doença tão grave. Me ensina, Senhor, a ser bondoso tanto quanto o Senhor diante disso. De tal maneira que um dia eu fui orar por uma família que fez a confissão, a descrição que não tinha almoçado naquele dia, não tinha jantado, e quando eu fui orar, na hora que eu fui dizer, Senhor, supre essa família, eu não tive coragem de expressar a minha frase, porque antes da minha frase, era como se Deus estivesse dizendo, ó, meu filho, a minha resposta nesse caso aí está no teu bolso, não fala comigo sobre isso, não. Então, como que em oração o discípulo aprende que ele é resposta de Deus para as situações? Indo especificamente para o texto de Tiago, é isso que eu quero aprender. É que a oração pode muito em seus efeitos, não por causa da oração, porque ela é um caminho de amizade com Deus, de comunhão com Deus, de tal forma que eu vou mergulhar naquilo que Deus vai fazer. Por isso que eu gosto da tradução que diz, o que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Diante de presbiteriano é mais legal eu falar isso, né? Porque o que ligares na terra será ligado no céu, eu estou dizendo que eu ligo e Deus me obedece. Eu gosto da ideia que eu mergulho e eu adentro no campo da ação de Deus por causa dessa possibilidade de intimidade e amizade com Deus, e adentrando aí, as coisas vão acontecer. A oração do justo pode muito em seus efeitos, não por causa da oração do justo. Quem pode é Deus. A oração do justo não é oração poderosa. Então, para mim, a oração é o espaço, não estou usando a frase do Tiago, estou tentando um conceito mais, assim, não é mais amplo do que o Tiago, assim, à luz de outras informações bíblicas, do conceito de que a oração no Evangelho é aprender de Deus, andar com Deus, ter intimidade com Ele, para que a vontade de Deus se cumpra na vida da gente. E aí é por isso que ela pode muito em seus efeitos, não é porque a oração vai gerar um efeito, é que a partir da experiência da oração, a manifestação que acontece, eu vou ter o privilégio de estar presente no que Deus vai fazer, no que Deus ia fazer, no que Deus está fazendo. Eu tenho muita dificuldade dessa ideia de que eu vou mover Deus, que eu vou dobrar Deus, que Deus vai... Não, não. Eu vou adentrar para entender o momento de Deus e o que Deus está fazendo. Muito bem. Lindbergh. Olha, passa ali, agora sou eu que digo, viu? Ficaria o resto da tarde aqui te ouvindo, Carlos. Muito legal. Eu quero ver esse texto seu aí, hein? Porque realmente eu penso nessa linha. Eu acho que a oração, quanto mais eu oro, menos poder que eu pensava que tinha, eu tenho. Eu acho que é esse o caminho, entendeu? Eu estou tão assustado com o que fazem hoje. As pessoas dizem assim, olha,
eu preciso de um problema, vou orar a noite toda. Eu digo, então ora 2, 3, uma semana, porque quanto mais orar você resolve, quanto mais oração você resolve. Ora, eu estou preocupadíssimo com isso. Esses dias apareceu essa novidade aí nos Estados Unidos, o culto que não acabava. O culto não acabava, aquele movimento, todo mundo discutindo e tal. Perguntaram para mim, a primeira coisa que eu questiono é por que tem que ser logo lá, nos Estados Unidos? Primeira pergunta que eu fiz, mas tinha que ser logo lá? Então, aí depois eu digo, então vamos ver onde é que vai terminar isso aí. Não estou duvidando da seriedade, da intenção de ninguém. É essa maneira megalomaníaca que se tem desses que têm a intimidade com Deus. Ora, Tiago chama atenção para a vanglória, né? Ele diz, cuidado com isso aí. Isso é um abismo. Então, eu quero acreditar que essa oração que salva, que cuida, é a presença. Eu aprendi com uma judia que conversou comigo um dia contando sua história em Israel, que ela, participando de uma experiência de massacre dos palestinos, ela ficou do lado do palestino. E aí o irmão dela, de Israel, disse assim, se falar, eu te mato. Ela não saiu, ficou ao lado do judeu, do palestino o tempo todo. Aí ela disse, eu tinha certeza, Lindbergh, que a minha presença ali era suficiente. Se eu falasse, ele me matava. Se eu morresse, eu não testemunharia depois a favor dele. Então, rapidamente eu raciocinei. A presença resolve. Então, eu entendo que eu chego perto de um doente, de um enfermo, que me chamou para orar, eu não vou porque sou poderoso. É um engano. Chama o pastor que vai resolver. A oração não está com o pastor. O poder da oração é de Deus. Então, você vai chegar como o justo é o justificado em Cristo. E o justificado em Cristo só o será, no meu entendimento, ou só demonstrará ser, se ele tiver intimidade, se ele souber explicar por que ele é justificado, que é exatamente a relação da grande doutrina da salvação. Justificado gratuitamente, não merecia, sou igual a você, moribundo igual a você. Meu tipo de enfermidade pode ser diferente, mas sou igual a você. Então, a distinção está aqui. Então, eu entendo que ele me colocou como um justificado. E o justificado precisa estar presente nessas dores humanas, nessas mazelas humanas. Eu acredito que a questão da unção, perdão, eu lembro da situação que eu fui para uma serra aí no Ceará, eu era pastor aí, e um irmão estava doente, deitado numa rede, numa serra, subiu uma serra, era jovem, ia subir correndo, chego lá, diz, ore, pastor, ore, batize que ele está morrendo. Aí um cidadão que me acompanhava disse, cadê a água? Ele disse, não tem água agora. Ele, o que você faz? Eu digo, ora, vai precisar da água para batizar o homem? Vamos batizar assim mesmo, põe a mão, batiza e ora, acabou, o irmão segue. Então, veja, a unção, eu acredito que, às vezes, não vou discutir a prática que estava sendo exercida lá no templo do Tiago, né, na igreja primitiva, naquela sequidão que era aquela terra muito semelhante ao do Ceará. Então, eu acredito que a gente tem que ter... Esse é o tipo de coisa que tem que se contextualizar, tem que se entender mais ainda. Mas eu ficaria com uma teologia da presença. O que tem intimidade com Deus em oração, ele não vai para a primeira fila, ele não é o que se serve primeiro, ele é aquele que vai servir, ainda que seja sem palavra alguma, ao lado do enfermo, do moribundo, dizendo, você tem um amigo aqui, você está aqui, nem que seja nas suas últimas horas. Se não for as últimas horas e você se recuperar, nós vamos celebrar outro dia. É muito importante observar isso.